Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje, pessoal, vou estar ensinando para vocês a segunda peça aqui do nosso jogo de banheiro Alice. Essa aqui é a tampa do vaso, tá? Ela ficou medindo, gente, 53 centímetros de comprimento aqui e na parte mais larga aqui, pessoal, ficou com 43 centímetros de largura, tá bom? No início do vídeo, eu deixei a lista dos materiais para vocês. Essa lista dos materiais, gente, é do jogo completo, tá? Mas eu vou deixar também na descrição do nosso vídeo a lista dos materiais, a medida certinho da nossa peça. E vou deixar também o link aí do tapete da pia, que foi a primeira peça do jogo, e também da nossa florzinha, tá? Então, como vocês viram nessa peça aqui, a gente vai utilizar duas flores, tá ok? E como eu já falei pra vocês, gente, pra que vocês consigam visualizar certinho aqui, a parte do peludinho, pessoal, eu vou estar trabalhando aí com o fio número 8, tá? Mas todas as vezes que eu for trabalhar com o fio peludinho, eu vou estar explicando certinho pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Ah, pessoal, e quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, tá? E ative aí as notificações, tá? Pra toda vez que a gente postar uma aula nova aqui no canal, você ser avisado, tá? E para você também não perder nenhuma das novidades que eu tô preparando aqui para vocês, tá ok? Então, espero que vocês gostem e vamos começar aí o nosso trabalho. Então, pessoal, eu vou começar ensinando para vocês, gente, como que a gente vai unir aí as nossas florzinhas. Porém, gente, como eu já falei para vocês, ó, para que vocês consigam visualizar certinho aí, eu não vou trabalhar com fio peludinho nesse aqui, eu vou trabalhar aqui com fio cinza, que é a mesma espessura aí do fio peludinho, e vou trabalhar com agulha número 4, tá bom? Eu não fiz acabamento nas minhas florzinhas, gente, não coloquei pérola, porque é somente para mostrar para vocês, tá? Porque meu jogo já tá pronto, tá ok? Então, ó, eu vou pegar aqui a minha flor com o lado avesso virado para mim, tá? Só lembrando, gente, que o fio peludinho a gente trabalha aí pro lado avesso, tá ok? Faço aqui a laçadinha inicial, ó. Pego aqui qualquer uma das minhas alcinhas, eu vou prender aqui o meu fio. Das alcinhas aqui vermelho, tá bom? Ou nas alcinhas rosas aí. Ó, então, eu vou subir aqui, gente, 3 correntes. Deixa eu puxar certinho aqui. Faço 1, 2 e 3. Vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar, ó. E 2. Faço 2 correntes e coloco mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu fiz aqui um leque. Faço uma corrente, venho aqui na nossa próxima alcinha e vou colocar 3 pontos altos. Duas e 3. Uma corrente. Na nossa próxima alcinha aqui, gente, ó, vou fazer um leque novamente. Então, eu faço 3 pontos altos, fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. 2 correntes e no mesmo lugar coloco mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes. Então, vou fazer aqui minhas 2 correntes, ó, 1 e 2. No próximo espacinho aqui, gente, na próxima alcinha, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Faço 1, 2, 3 e 4. Faço 2 correntes, 1 e 2. Na próxima alcinha, vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1 e 2. Na próxima alcinha, gente, vou colocar 5 pontos altos. Então, eu vou trabalhar 1, 2, 3
4 e 5. Faço 2 correntes. E no próximo espacinho, volto a trabalhar aí 4 pontos altos. Então, gente, nós fizemos 5 pontos altos apenas aqui no bloquinho do meio, tá? Nos outros 2 serão 4. Duas correntes. Trabalho aqui na próxima alcinha os meus 4 pontos altos. Dois, 3 e 4. Faço 2 correntes e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo na nossa terceira correntinha. Aqui, pessoal, já pode cortar aqui, faz o ponto baixíssimo, faz uma corrente, aí já pode cortar aí o fio, tá? Vou cortar aqui o meu fio. Só lembrando, gente, que é só uma carreira aí com fio peludinho mesmo, tá bom? É apenas essa carreira aqui de união nossa, tá? Ó. Então, eu vou pegar aqui meu outro square, a minha outra flor, aliás, pra gente fazer aí a união nessa daqui. Vou fazer novamente aqui a minha laçadinha, ó. Puxo aqui. Pego aqui a minha flor com o lado avesso voltado pra mim, ó. Qualquer uma das minhas alcinhas, eu vou prender aqui o meu fio. Faço aqui, gente, ó, 3 correntes. Fiz uma. Então, eu fiz as minhas 3 correntes, eu vou fazer um leque aqui, pessoal. Vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Dois e 3. Faço uma corrente. Na próxima alcinha, gente, vou fazer meu bloquinho aqui com 3 pontos altos. Dois e 3. Faço uma corrente. No próximo espacinho, pessoal, vou fazer o leque. Dois, 3, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, 3 pontos altos. Eu fiz o primeiro, fiz o segundo e vou colocar mais um. Faço uma corrente. Na próxima alcinha, gente, vou colocar meu bloquinho com 3 pontos altos. Esse square aqui, gente, ele vai ser quadrado, tá bom? Ele é diferente daquele ali. Faço uma corrente. Venho aqui na próxima alcinha, coloco 3 pontos altos. Pego aqui, gente, ó, eu vou pegar aqui o meu primeiro square, ó. Só que ele tem que tá, pessoal, com o lado avesso pra cima, tá bom, ó? Desse jeito aqui, ó. A parte da flor fica aí pra baixo. Eu vou colocar, pessoal, a minha agulha direto aqui, ó. Onde eu tenho aqui minhas 2 correntes aqui do meu lequinho, tá bom, ó? Nós temos apenas 2 cantinhos aí com leque, ó. Eu vou laçar aqui o meu fio na agulha, ó, e puxo aqui pra dentro, ó. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e volto aqui embaixo, ó, pra terminar aqui o meu leque. Vou colocar aqui meus 3 pontos altos. Então, eu vou colocar mais 2 pontos altos aqui. Então, eu fiquei aqui com o meu leque, tá ok? Faço uma corrente. Venho aqui, pessoal, aonde eu tenho uma correntinha aqui, ó, no meu square, ó. No meu primeiro square aqui do outro lado, ó. Coloco a minha agulha aqui na minha corrente, laço o fio aqui atrás, ó. Puxo aqui,
faço aqui um ponto baixíssimo, faço uma corrente e vou na próxima alcinha aqui, gente, da minha flor, ó, e vou fazer aqui o meu bloquinho com 3 pontos altos. Ó, faço 1, 2 e 3. Venho aqui agora no outro square, no meu primeiro espacinho aqui de uma corrente, ó, que eu tenho, coloco a minha agulha aqui, laço a minha agulha aqui com o meu fio, ó, puxo aqui pra dentro e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e vou trabalhar aqui, gente, ó, 3 pontos altos na nossa próxima alcinha. Faço 1, 2 e 3. Vou vir direto aqui, gente, agora, ó, dentro do meu leque aqui, onde eu tenho as minhas 2 correntinhas. Coloco a minha agulha, laço aqui o meu fio, ó, puxo aqui pra dentro da minha laçadinha, fiz o ponto baixíssimo, faço uma corrente e volto aqui pra terminar o meu leque, fazendo aqui os meus 3 pontos altos no mesmo lugar. Gente, eu não tenho costume de trabalhar com barbante número 8. Tô fazendo mesmo aqui, só pra vocês verem aí, porque é a mesma espessura aí do nosso fio peludinho, tá bom? Então, ó, agora, pessoal, faço uma corrente, vou trabalhar aqui na minha última alcinha os meus 3 pontos altos. Uma corrente e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha aqui, ó, de onde eu iniciei. Faço uma corrente e agora eu vou cortar o meu fio, gente. Então, eu já uni aqui as minhas 2 flores, tá bom? Então, agora, gente, eu vou trabalhar com a minha agulha 3,5, tá? Eu vou usar um fio na cor caqui, pessoal, que representa aí o meu fio na cor cru, tá? Que eu utilizei pra fazer o meu jogo aí, tá bom? Então, onde é a cor cru, eu utilizei a cor caqui. Com a minha florzinha voltada pra cima, eu vou vir aqui, gente, onde eu tenho as minhas 2 correntes aqui do meu leque, ó. E eu vou colocar a minha agulha e vou prender o meu fio aqui, tá bom? Quem prefere amarrar, é só amarrar aí, tá bom, gente? Então, eu vou subir as minhas 3 correntes. Aqui, pessoal, eu vou fazer um leque, ó. Vou colocar um ponto alto, porém, eu vou colocar um ponto alto aqui e nós vamos prender aqui, ó, onde nós temos as nossas 5 correntinhas aqui, tá bom? Ó. Eu coloco a minha agulha aqui nas minhas 5 correntes e venho aqui nas 2 correntes de baixo, ó, já prendendo ele aqui, no meu square. Faço 2 correntes e agora eu vou colocar mais 3 pontos altos aqui, no mesmo lugar. Assim, a gente ficou aí com leque sobre leque, tá? E vou colocar 3 pontos altos, ó, um para cada ponto de base que eu tenho aqui, ó, dos meus 3. Faço 1, no segundo 2 e no terceiro 3. Aqui, gente, ó, onde eu tenho uma corrente, vou colocar 2 pontos altos. No meu bloquinho de 3 pontos altos, vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. Faço 1. Só que no segundo aqui, pessoal, laço o fio, venho aqui, pego as minhas 5 correntes e vou prender ela aqui no meu ponto do meio, ó. Faço ponto alto sobre ela para prender já, tá? No próximo aqui, um ponto alto. No espacinho de 2 correntes, de uma corrente, 2 pontos altos. Venho aqui nos meus pontos altos de base aqui, ó, um para cada ponto de base. Então, eu tenho 3 aqui, fico com 3 pontos altos também aqui. Agora, eu vou tornar a fazer o meu leque aqui no meu canto, ó. Então, faço 1. No segundo aqui, gente, ó, eu já vou prender já aqui
a minha alcinha de 5 correntes, tá? Ó. Ou você pode prender no terceiro aí também, gente, não tem problema. O importante é que você prenda aqui essa alcinha de 5 correntes, tá? Vou fazer 2 correntes. E no mesmo lugar, coloco mais 3 pontos altos. E vou colocar aqui um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho aqui dos meus 3, ó. Terceiro. Faço aqui 2 pontos altos. Aonde eu tenho uma corrente de separação aqui, gente, vou fazer 2 pontos altos. Faço aqui agora um ponto alto para cada ponto de base. Só que aqui no segundo, eu vou prender a minha alcinha de 5 correntes. E no próximo ponto de base, um ponto alto. Cheguei aqui na minha corrente, faço 2 pontos altos. Cheguei aqui nos meus 3 pontos altos do meu leque, faço um ponto alto para cada ponto de base, fiz o primeiro. Vou fazer aqui o segundo. No meu terceiro aqui, vou prender aqui a minha alcinha de 5 correntes. E aqui, gente, onde eu tenho aqui a minha correntinha entre o nosso leque, no meio do leque, eu coloco um ponto alto. E entre a emenda aqui, ó, que nós emendamos um square no outro, nós vamos fazer um ponto alto aqui sobre aqui o nosso ponto baixíssimo. E aqui nessa parte aqui também, ó, onde nós temos aqui, aonde um leque se encontra com o outro aqui na correntinha de separação. Então, eu faço um ponto alto aqui. Cheguei aqui, pessoal, onde eu tenho o meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Porém, eu já vou pegar aqui a minha alcinha de 5 correntes e vou prender aqui no primeiro dos 3, ó. E agora, faço um ponto alto aqui no segundo e no terceiro aqui também. Cheguei aqui na minha correntinha, nas minhas 2 correntes de separação, ó. Aqui, pessoal, vou colocar 2 pontos altos, tá? Agora, cheguei aqui no meu bloquinho de 4 pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, se eu tenho 4, vou ficar com 4 pontos altos nessa carreira aqui também. Só que aqui no segundo, eu já vou prender as minhas 5 correntes, tá bom? Da minha folhinha aí. Faço aqui o quarto. Aqui, pessoal, na minha próxima correntinha aqui, ó, nas minhas 2 correntes que eu tenho aqui, eu vou colocar 6 pontos altos. Vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E nos meus 4 pontos altos, vou trabalhar um para cada ponto de base. Então, faço um. No segundo aqui, gente, eu já vou prender aqui as minhas 5 correntes, tá bom? No terceiro. E no quarto. E vou tornar a colocar 6 pontos altos aqui nas minhas 2 correntes. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui eu tenho um bloquinho de 5 pontos altos, então, vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer o primeiro, o segundo. Aqui no meu terceiro, eu vou prender aqui a minha alcinha de 5 correntes nele, ó.
o quarto e o quinto ponto alto. Nessa próximo espacinho aqui de 2 correntes, eu vou colocar 6 pontos altos também. E nós teremos, gente, 4 espacinhos de 6 pontos altos, tá? Então, eu fiz 1, 2, esse aqui é o terceiro, e vou fazer mais uma aqui ainda, tá? Então, vou fazer aqui os meus 6 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base aqui dos meus 4 que eu tenho aqui do meu bloquinho. Eu faço 1. Aqui no segundo, já vou prender a minha alcinha. Aliás, vou deixar para prender no terceiro, ó. Faço 2. No terceiro aqui, eu prendo a minha alcinha de 5 correntes. 3. E esse aqui é o quarto. Vou tornar a colocar 6 pontos altos aqui nas minhas 2 correntes. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base dos 4 que eu tenho aqui. Faço 1. No segundo, eu vou prender a minha alcinha aqui de 5 correntes, ó. 2, 3 e 4. Cheguei aqui, gente, onde eu tenho a minha alcinha de 2 correntes. Aqui eu vou fazer igual do outro lado. Vou colocar apenas 2 pontos altos. E 2. Venho agora aqui no meu bloquinho aqui do meu leque, ó, onde tem os 3 pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu faço o primeiro, vou fazer o segundo. No meu terceiro aqui, pessoal, eu vou prender a minha alcinha de 5 correntes, tá? Fiz o terceiro. Aqui onde eu tenho uma corrente aqui, ó, entre o meu leque, ó, faço um ponto alto. E aonde a gente fez a emenda de um square e o outro, pessoal, com um ponto baixíssimo, eu coloco um ponto alto aqui em cima, tá? E aqui, aonde eu tenho uma corrente aqui entre o meu leque aqui desse outro square, eu faço um ponto alto também. E aqui onde eu tenho os meus 3 pontos altos, nós vamos colocar um ponto alto para cada ponto de base. Já no primeiro aqui, eu vou prender a minha alcinha de 5 correntes. Então, eu fiz um, faço o segundo e o terceiro. Aqui eu sigo trabalhando, gente, igual a gente trabalhou do outro lado. Aqui no espacinho de uma corrente, faço 2 pontos altos. Onde eu tenho o bloquinho com 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Faço o primeiro. No segundo, eu prendo aqui a minha alcinha de 5 correntes. Faço o terceiro. E aqui onde eu tenho uma corrente, 2 pontos altos. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base aqui dos 3 que eu tenho aqui, ó. Então, faço 1, 2 e 3. Fecho aqui com um ponto baixíssimo na minha terceira corrente. Então, nós vamos iniciar aqui agora a nossa segunda carreira aqui da tampa do nosso vaso. Então, eu vou subir, pessoal, 3 correntes. No próximo ponto de base, pessoal, coloco um ponto alto. Laço o fio. Pulo aqui, pessoal, o meu último ponto alto de base, vou direto aqui nas minhas 2 correntes, vou trabalhar 2 pontos altos. Faço 2 correntes. Coloco mais 2 pontos altos. Pessoal, não vai mais ser leque com 3 pontos altos, tá bom? Vai ser leque com 2 pontos altos. E a gente sempre vai pular aqui, ó, esse primeiro ponto de base que a gente tem aqui da carreira anterior
e vai pular esse daqui também, tá bom? Nós não vamos trabalhar nesses dois pontos que a gente tem aqui, aonde forma o nosso Vzinho aqui, que tem as duas correntes, tá bom? Então, laço o fio, pulo aqui o primeiro ponto de base, venho no segundo, coloco o meu ponto alto. Agora, gente, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar aqui nessa quininha que a gente tem aqui do outro lado, tá? Onde é o nosso leque, tá bom? Então, eu já volto com vocês. Já cheguei aqui, pessoal, onde eu tenho os meus 3 pontos altos, que são antes aqui das minhas duas correntes. Então, ó, eu vou trabalhar no primeiro aqui. Trabalho no segundo ponto de base. No terceiro, a gente não trabalha nele, laço o fio, venho direto nas minhas duas correntes e faço aqui 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulo aqui o meu primeiro ponto de base, vou no segundo e vou voltar a trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer isso com vocês, gente, até a gente chegar aqui, onde nós temos os nossos 6 pontos altos aqui nas nossas duas correntes aqui, ó. O primeiro bloquinho de 6 pontos altos, tá bom? Então, você vai trabalhar aqui, ó, até chegar aqui nesse último ponto de base que a gente tem antes aqui dos nossos 6 pontos altos, tá bom? Então, eu já volto com vocês. Eu já cheguei aqui, gente, onde eu falei pra vocês, ó. Eu trabalhei aqui sobre o meu quarto ponto de base que a gente tinha aqui na carreira anterior, ó, do meu bloquinho, tá? E a gente chegou aqui, pessoal, onde nós temos os nossos 6 pontos altos aqui no espacinho de duas correntes. Então, eu não trabalhei sobre nenhum desses 6, tá bom? Então, ó, eu vou trabalhar aqui, ó, no primeiro, um ponto alto, trabalho no segundo, 2 pontos altos, e aqui no meu terceiro, ó, faço um ponto alto, faço uma corrente, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro eu vou colocar 2 pontos altos juntos. Faço uma corrente, pulo novamente, ó, 1, 2 pontos de base, no terceiro, 2 pontos altos juntos. Uma corrente, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, 2 pontos altos juntos. Uma corrente, pulo 1, 2, no terceiro, 2 pontos altos juntos. Uma corrente, pulo 1, 2, no terceiro ponto de base, 2 pontos altos juntos. Uma corrente. Nós vamos ter que fazer dessa forma, gente, por 10 bloquinhos, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós vamos ter que fazer mais 5 bloquinhos de 2 pontos altos juntos, tá? Separados por uma corrente. E entre eles, a gente sempre vai pular aqui 2 pontos de base. Então, eu vou fazer os meus 10 bloquinhos de 2 pontos altos juntos e já volto com vocês. Eu já fiz, pessoal, os meus 10 bloquinhos de 2 pontos altos juntos, tá? Vou contar aqui com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então, agora eu vou fazer uma corrente, pulo 2 pontos de base, 1 e 2, no terceiro, coloco aqui meu ponto alto. Agora, gente, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no final da nossa carreira, tá bom? Quando chegar lá no final da carreira, pessoal, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou voltar com vocês. Eu já cheguei aqui no final da minha carreira, pessoal. Então, eu fechei com ponto baixíssimo, vou subir as minhas 3 correntes, vou fazer aqui um ponto alto no próximo ponto de base, e no terceiro aqui, um ponto alto. Laço o fio, pulo aqui, pessoal, esse último ponto de base, vou direto aqui nas minhas duas correntes, vou trabalhar aqui o meu leque de 2 pontos altos, fiz o primeiro, segundo,
2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. Laço o fio, pulo aqui o primeiro ponto de base, vou no segundo e coloco meu ponto alto. Pessoal, eu só quero que vocês entendam uma coisa. Todas as nossas carreiras aqui na quina, gente, vai ser todas trabalhadas desta forma, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar lá na nossa quina, aqui do outro lado. Quando eu chegar aqui, eu vou tornar a explicar novamente para vocês, tá bom? Para quem é novo aí, não ter nenhuma dúvida, tá bom? Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, eu já cheguei aqui na parte da minha quina, pulo aqui o meu último ponto de base, laço o fio, venho direto aqui nas minhas 2 correntes, faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. Gente, é muito importante você fazer isso para que o nosso trabalho, pessoal, ele vá ficando retinho, tá bom? Por isso que a gente tem sempre que pular aqui esse último ponto alto e pular também esse primeiro aqui, tá bom? Para que seu trabalho vá se endireitando. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar aqui no nosso primeiro bloquinho de 2 pontos altos juntos da nossa curva, tá bom? Então, a gente vai pular esse primeiro ponto alto de base aqui, vou no segundo, coloco o ponto alto e vou fazer como eu falei para vocês. Ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar no primeiro bloquinho aqui da curva com 2 pontos altos. Eu já volto com vocês. Eu já cheguei aqui onde eu havia falado para vocês, ó, antes aqui do meu primeiro bloquinho de 2 pontos altos juntos. Então, eu faço uma corrente, venho aqui no primeiro ponto alto do bloquinho, faço um ponto alto. No meu segundo aqui, pessoal, vou fazer um aumento, tá? Então, vou fazer 2 pontos altos aqui nele, no mesmo lugar. Faço uma corrente e no próximo coloco um ponto alto, no segundo 2 pontos altos juntos. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 10 bloquinhos de 2 pontos altos, nessa daqui nós teremos 10 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, a gente vai colocar um aumento para cada um dos nossos últimos pontos altos aqui de base, tá? E todos separados aí por uma corrente, tá bom? Faço um ponto alto sozinho, no próximo, 2 pontos altos juntos. Uma corrente. Então, eu vou fazer isso aqui, pessoal. E vou continuar aqui dando a volta por todo o meu trabalho, tá bom? Depois que você fizer aqui os seus 10 bloquinhos de 3 pontos altos, que nessa carreira que a gente vai estar fazendo o aumento serão 3, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar aqui no final da carreira, eu volto com vocês. Já cheguei aqui no final da minha carreira, pessoal, ó. Trabalhei aqui os meus 10 bloquinhos aqui com o aumento aqui, fazendo 3 pontos altos, tá? Vou fechar com ponto baixíssimo na nossa terceira corrente. Subo as 3 correntes. Vou seguir fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu cheguei aqui no ponto anterior às minhas 2 correntes, laço o fio, pulo ele, venho direto nas minhas 2 correntes, vou fazer o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar aqui. Pulo aqui o primeiro ponto alto, vou no segundo, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até chegar na minha quina. Chegou na quina, pessoal, você não vai trabalhar aqui o ponto alto anterior às 2 correntes, vai fazer o seu leque de 2 pontos altos, 2 correntes, vai pular aqui, pessoal, o seu primeiro ponto alto depois das 2 correntes e vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegou aqui na parte da curva, gente, vai ser uma corrente. Para cada corrente que a gente tem da carreira anterior, nós teremos corrente sobre corrente e um ponto alto para cada ponto de base aqui nos nossos bloquinhos, tá bom? Então, na carreira anterior são 3, nessa aqui também a gente vai manter os 3, não faremos aumento nenhum aqui nos nossos 10 bloquinhos. E vamos
voltar a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no final da nossa carreira, tá bom, gente? Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho, fazendo ponto alto sobre ponto alto, corrente sobre corrente, sem aumento nenhum na parte da curva. E quando chegar no final da carreira, eu volto com vocês. Eu já cheguei aqui no final da minha carreira, pessoal, ó. Fiz aqui na parte oval do nosso tapete, ó, nos nossos 10 bloquinhos, um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, vou fechar com ponto baixíssimo na nossa terceira corrente. Subo as minhas 3 correntes. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar aqui, no penúltimo ponto aqui, antes aqui das nossas 2 correntes, ó. Laço o fio, pulo o último ponto de base e no segundo vou fazer aqui a minha quina. Meu leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço o fio, pulo o primeiro ponto de base, no segundo coloco aí meu ponto alto. Então, gente, você vai fazer agora aqui um ponto alto para cada ponto de base, vai repetir a mesma explicação da nossa quina, vai fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, e quando a gente chegar aqui no nosso primeiro bloquinho aqui de 3 pontos altos, eu vou voltar com vocês, ó. Quando a gente chegar aqui no primeiro bloquinho de 3 pontos altos, a gente volta. Bom, gente, eu já cheguei onde eu havia falado pra vocês, ó, mas antes eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. O nosso trabalho, gente, ele já tá começando a ficar certinho, tá vendo, ó? Tá? Já tá endireitando aí pra ficar retinho, tá? Então, ó, cheguei aqui onde eu tenho uma corrente, eu vou fazer uma corrente, vou trabalhar aqui, pessoal, um ponto alto pra cada ponto de base aqui, no primeiro, no segundo e no terceiro, pessoal, eu vou fazer o meu aumento, tá? Então, na carreira anterior, nós tínhamos 3 pontos altos, nessa carreira, nós teremos aqui 4 pontos altos em cada bloquinho, tá? Uma corrente, trabalho aqui no primeiro ponto de base, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, 2 pontos altos juntos. Então, você vai fazer isso aqui por toda a sua curva, tá? Nos 10 bloquinhos. E aí, você vai fazer depois, gente, que você fazer aí os seus 10 bloquinhos com 4 pontos altos, você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no final da sua carreira. Chegou no final da carreira, eu vou voltar com vocês novamente. Eu já cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha, tá, gente? E nós vamos, pessoal, iniciar aqui a nossa... Deixa eu ver qual carreira que a gente tá, a nossa carreira de 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós estamos aqui na nossa carreira de número 6, tá bom? Subo aí as minhas 3 correntes. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar no penúltimo aqui, antes da nossa quina, tá bom? Cheguei aqui no meu penúltimo ponto de base, vou pular esse último laço fio, venho direto nas minhas 2 correntes e faço 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, gente, essa carreira, pessoal, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá bom? E as nossas quinas, como eu já falei, são todas iguais, tá? Então, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, chegou aqui na parte da nossa curva, vai ser corrente sobre corrente e ponto alto sobre ponto alto de base. Nós não faremos aumento. Então, nós temos 4 pontos altos na carreira anterior, nessa carreira nós manteremos os mesmos 4 pontos altos, tá bom? Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho, quando eu chegar no final da minha carreira, eu volto com vocês. Bom, pessoal, eu já cheguei no final aqui da minha 6ª carreira, tá? Ó, finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Então, agora nós vamos iniciar aqui a nossa 7ª carreira, tá bom? Então, eu vou subir as minhas 3 correntes, vou fazer aqui, gente, um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer as minhas quinas igual eu já expliquei para vocês, tá bom? Quando a gente chegar aqui, ó, na parte da nossa curva, onde eu tenho meu primeiro bloquinho, eu vou voltar com vocês
para mim passar a explicação aí de quantos pontos terão aqui, tá ok? Então, vamos repetir a sequência que eu já ensinei. Quando chegar aqui, a gente volta. Então, eu já fiz as minhas quinas aqui, pessoal, e trabalhei um ponto alto para cada ponto de base, como eu havia falado para vocês, e cheguei aqui no meu primeiro bloquinho aqui de 4 pontos altos. Então, ó, eu vou fazer uma corrente, venho no primeiro ponto alto de base, faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, e no quarto, vou colocar 2 pontos altos juntos. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 4 pontos altos em cada bloquinho aqui, dos 10. Então, nessa daqui, nós teremos 5 pontos altos em cada bloquinho, tá ok? Então, você vai fazer isso aqui, ó, em todos os bloquinhos aí, e vai dar a volta aí por todo o seu trabalho, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Quando a gente chega lá no final da nossa carreira, pessoal, eu vou voltar com vocês, tá? Então, eu já cheguei aqui no final da minha carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo, pessoal. E agora, nós vamos iniciar a nossa 8ª e última carreira aí, com o fio na cor cru, tá bom? Para depois a gente iniciar com o fio peludinho. Então, eu vou subir as minhas 3 correntes. Nós vamos fazer, gente, igual as outras carreiras, tá bom? Um ponto alto para cada ponto de base. Na nossa quina vai ser trabalhada da mesma forma que a gente vem trabalhando aí em todas as outras carreiras, tá bom? E, pessoal, aqui na parte da nossa curva, nós não faremos aumento, nós trabalharemos um ponto alto para cada ponto de base. Então, nessa carreira anterior, nós ficamos aqui com 5 pontos altos em cada bloquinho. Então, nessa carreira agora, de número 8, nós ficaremos com a mesma quantidade, com 5 pontos altos em cada bloquinho aqui, tá bom? Então, você vai dar a volta aí por todo o seu trabalho, tá? Quando chegar no final, pessoal, você vai cortar aí o seu fio, porque eu vou trabalhar aí com o barbante número 8, que simboliza aí o meu fio peludinho, tá bom? E aí, você pode pegar aí o seu fio peludinho, tá ok? Então, eu vou terminar, vou cortar o fio e volto com vocês. Bom, pessoal, então, eu já trabalhei aí as minhas 8 carreiras, como eu havia falado pra vocês, tá? Então, agora, e eu cortei o meu fio, tá, gente? Então, agora, você que tá fazendo do mesmo jeito que eu fiz o meu jogo, você vai usar aí o seu fio peludinho, tá bom? Pra que vocês consigam visualizar, como eu já falei, eu vou utilizar aqui um barbante cinza número 8, tá? Que é a mesma numeração aí do nosso fio peludinho. Então, nós vamos fazer, gente, 3 carreiras com fio peludinho, ó. Porém, gente, como eu já disse pra vocês, o fio peludinho nós temos que trabalhar aí do lado avesso, pra que ele fique bem mais peludinho aí do lado direito da nossa peça, ó. Igual tá aqui, ó. Tá vendo? Ele fica com uma diferença, gente. Como eu trabalhei ele pelo lado avesso, ó, o lado peludo ficou do lado direito, ó. Olha a diferença do lado avesso, ó, que fica. Que a gente trabalhou aqui, o lado direito voltado pro lado avesso, ó. E ó, o lado direito, como que fica bem peludinho, tá bom? Então, você vai pegar aqui a sua peça, vai virar aqui do lado avesso, ó, com as flores aí pra baixo. E vai prender o seu fio aqui, ó, dentro aqui do nosso leque, tá bom? Vou subir as minhas 3 correntes. É a mesma explicação, gente. Vai ser, as quinas serão trabalhadas aí do mesmo jeito, tá? 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora, pessoal, nós vamos fazer, 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, nós ficaremos aqui, ó, nós fizemos as 8 carreiras, então, nós vamos fazer a carreira de número 9 e a carreira de número 10 com fio peludinho aí, sem aumento nenhum aqui na parte da nossa curva, tá bom? Ó? Então, nós manteremos aqui os nossos 5 pontos altos em cada um dos nossos bloquinhos aqui, tá bom? E ponto sobre ponto. E aqui nas nossas quinas é a mesma coisa. Então, eu vou fazer essa carreira e mais uma no fio peludinho, e aí eu vou voltar com vocês, tá bom? Então, faça a sua carreira de número 9, carreira de número 10, e a gente volta juntos. Bom, pessoal,
Então, eu já fiz a minha carreira de número 9 e a minha carreira de número 10. Agora, eu vou fazer, pessoal, a minha carreira de número 11, que é a minha última carreira aqui com o fio peludinho, tá? É a terceira e última carreira aí do meu tapete. Eu vou iniciar essa carreira, gente, igual a gente fez aí as outras carreiras, tá bom? Na parte da quina é a mesma coisa, tá? Vai ser, e na parte reta vai ser ponto sobre ponto, tá bom? Não muda nada. A única diferença, pessoal, vai ser aqui, ó, quando você chegar aqui no primeiro espacinho de uma corrente aqui da nossa parte oval, tá bom? Aí eu vou voltar com vocês para explicar como que a gente vai fazer aqui nessa parte, tá? Então, vou fazer até aqui na minha primeira corrente e já volto com vocês. Eu já cheguei aqui, gente, onde eu falei pra vocês, onde eu tenho uma correntinha de separação. E agora, gente, em todos os espacinhos aqui de uma corrente que eu tenho, eu vou fazer um ponto alto sobre essa corrente, tá bom? Ó, fiz aqui um ponto alto. E aqui nos meus bloquinhos, gente, vai ser ponto alto sobre ponto alto. Nós não teremos nenhum aumento em nenhum bloquinho, tá? Então, a única coisa que muda nessa carreira para anterior é que nós vamos colocar aqui um ponto alto sobre cada uma das nossas correntes que a gente tem aqui, separando os nossos bloquinhos, tá? Então, gente, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho, tá bom? Quando eu chegar no final da minha carreira, pessoal, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio, tá? E aí, a gente vai dar início na parte do bico aí da nossa tampa, tá bom? Então, eu já volto com vocês. Então, pessoal, eu fiz aqui minha carreira de número 11 com o fio peludinho que eu havia falado pra vocês. E eu cortei o meu fio, tá? Então, agora nós vamos dar início aqui no nosso bico. Então, eu vou utilizar agora, gente, a minha agulha 3,5, tá? E o meu barbante é o número 6. No meu outro tapete, gente, na minha tampa do vaso lá do jogo, eu trabalhei com o fio cru. Então, ó, eu vou prender o meu fio, pessoal, ó, aqui, ó, na quina aqui da minha tampa, tá? Onde eu tenho as minhas duas correntes, tá? Então, eu vou prender aqui, sobre aqui, gente, o ponto alto anterior às duas correntes. Ó, pessoal, só que a minha peça vai estar do lado direito voltado pra cima, tá? Eu vou virar aqui pra que fique mais fácil pra me mostrar pra vocês, mas é do lado direito aí, tá? Então, eu vou prender aqui o meu fio. Faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes. Venho aqui no ponto alto, aqui, depois das correntes do primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Subo 3 correntes. Pulo 2 pontos de base, ó, pulo 1 e 2. No terceiro, coloco meu ponto baixo. 3 correntes novamente. Pulo 2 pontos de base, 1, 2. No terceiro, ponto baixo. 3 correntes, pulo 1, 2. No terceiro, ponto baixo. Eu vou repetir aqui, gente, essa alcinha de 3 correntes, pulando 2 pontos de base, até eu chegar aqui, desse outro lado, ó. Até eu chegar aqui, pessoal, ó. Quando eu chegar aqui na quina do meu tapete desse lado, eu vou voltar com vocês. Eu já cheguei aqui onde eu falei pra vocês, pessoal, na quina desse lado, e eu voltei com vocês, gente, porque a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui, tá bom, ó? Vou fazer as minhas 3 correntes, ó. E aqui ficou apenas 2 pontos de base, então eu pulo 1 e venho aqui, ó. Pulo apenas um ponto de base e no segundo eu coloco meu ponto baixo, tá? Faço 3 correntes novamente e prendo aqui no primeiro ponto alto de base. Contando aqui, pessoal, ó, nós temos aqui o total de 15 alcinhas, contando a partir dessa primeira aqui, que a gente fez aqui em cima das duas correntes, tá? Então, nós temos aqui 15 alcinhas, tá? Eu vou subir as minhas 3 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro, coloco aqui meu ponto baixo. Eu vou fazer, pessoal, o total nessa parte aqui, ó, vou contar aqui pra vocês, espera aí, só um minuto. Então, gente, eu vou fazer 15 alças aqui desse lado, ó, nessa lateral aqui, pulando 2 pontos de base, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 3 correntes, pulo 1, 2, na minha terceira ponto de base, coloco meu ponto baixo. Porém, serão 15 alças, mas sem contar esta daqui que a gente já contou, tá? Eu vou contar, eu não conto essa alça em cima da quina aqui, ó. Eu conto a partir daqui. Então, eu fiz aqui 1 e 2. Então, vou fazer mais 13 alcinhas dessa daqui, pra mim ficar com o total de 15.
E aí, eu vou voltar com vocês, porque na parte da nossa curva, nós teremos que fazer novamente aí uma adaptação, tá? Então, só lembrando, sem contar aqui essa alcinha que a gente tem aqui sobre as nossas duas correntes, tá? Eu vou fazer, então, 15 alcinhas. Fiz a primeira, fiz a segunda, vou fazer mais 13 e volto com vocês. Bom, pessoal, eu já fiz aqui as minhas 15 alcinhas que eu havia falado pra vocês, ó. Porém, gente, quem tem marcador aí, pega um marcador pra gente colocar uma marcação. Se você não tiver, você pode pegar um pedacinho de barbante pra gente colocar uma marcação, tá? Eu vou colocar, gente, uma marcação aqui, ó, sobre aqui a minha alcinha que tá na minha quina, ó, em cima aqui das minhas duas correntes, tá? Vou colocar uma marcação aqui, só pra que vocês não fiquem aí com nenhuma dúvida, tá, ó? Então, ó, sem contar esse que tá com a marcação, eu vou contar aqui, ó. A partir do primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aqui na alcinha de número 15, vou colocar uma marcação também, ó. Que agora nós vamos ter que fazer uma adaptação aqui na parte da nossa curva, pra ficar certinho, tá? Ó, coloquei a marcação aqui, então. Então, ó. Agora, nós vamos revezar aqui, ó, a quantidade de ponto de base que a gente pula, ó. Vou fazer as minhas 3 correntes. Agora, gente, eu vou pular um ponto de base, tá? E vou no segundo e vou colocar meu ponto baixo. Faço 3 correntes e pulo aqui 1 e 2 no terceiro ponto baixo. Vou fazer 3 correntes. No próximo, eu pulo um ponto de base no segundo ponto baixo. Subo 3 correntes. Agora, se aqui no anterior eu pulei um ponto de base, nesse eu vou pular 2. Pulo 1, 2 no terceiro ponto baixo. Faço 3 correntes. E no próximo, vou pular apenas um ponto de base, que aqui no anterior pulei 2. Nesse agora eu pulo 1. Ó, tá vendo? Então, você vai ter que revezar aqui na parte da sua curva, pulando, ora, um ponto de base, na próxima alcinha você pula 2. Então, na próxima alcinha, você vai pular 1. Na outra, você vai pular 2 pontos de base. Então, por isso que a gente precisa aqui da marcação pra gente contar, porque tem a quantidade certa de alças. Então, ó, sem contar essa que tá com a marcação, pessoal, eu vou ter que fazer o total aqui na parte da minha curva, ó, de 21 alças, tá? Ó, revezando aí, como eu falei pra vocês. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5, tá ok? Então, eu vou ter que fazer mais 16 alças aí, pra mim ficar com um total de 21 alças aqui, revezando na parte oval, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 16 alças aqui, pra ficar com um total de 21, e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, eu já fiz aqui as minhas 21 alças que eu havia falado pra vocês aqui na parte da minha curva, tá, ó? E tô aqui, ó, na minha alcinha de número 21. Aqui, gente, deu aqui que eu pulei um ponto de base apenas, tá bom? Então, agora, gente, eu vou voltar a trabalhar pulando 2 pontos de base, tá? Então, faço 1, 2, 3 correntes, pulo 1 e 2, até o final da minha carreira. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2 pontos de base no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 1, 2 no terceiro, faço ponto baixo. Então, vou fazer isso aqui até eu chegar aqui no final da minha carreira, ó. Quando eu chegar aqui no final da minha carreira, eu vou voltar com vocês. Só lembrando que a gente vai continuar aí com o mesmo fio, tá bom? Então, eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, eu já cheguei aqui no final da minha carreira, ó, e deu certinho, tá bom, gente? Ó, deu aqui 1, 2 pontos de base, e aqui onde eu fiz aqui meu primeiro ponto baixo, que seria aqui o meu terceiro ponto. Então, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no pezinho do ponto baixo, tá bom? Caminho aqui, gente, com ponto baixíssimo pra dentro da minha alcinha, ó, de 3 correntes. Vou subir, pessoal, 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Laço o fio 2 vezes. Vou fazer aqui, gente, ponto alto duplo, tá, ó. Laço 2 vezes. Eu vou fazer, pessoal, o total de 5 pontos altos duplos, tá, ó. Fiz aqui o terceiro, laço 2 vezes. Vou fazer o meu quarto ponto alto duplo, laço novamente 2 vezes e vou fazer aqui o meu quinto. Só lembrando que a gente tá aqui na quininha, ó, da nossa tampa, ó. Então, eu fiz aqui 2, 4 e 5.
Na minha alcinha aqui que eu tenho, que é a minha primeira alcinha, eu faço um ponto baixo. Laço 2 vezes o fio, venho aqui na minha próxima alcinha e vou trabalhar aqui os meus 5 pontos altos duplos. Laço 2 vezes. Faço aqui o terceiro, laço 2 vezes, faço o quarto ponto alto duplo, laço 2 vezes e faço o meu quinto ponto alto duplo. Na próxima alcinha, faço um ponto baixo, laço 2 vezes, na próxima alcinha, eu vou fazer aqui os meus 5 pontos altos duplos. Você vai dar a volta por toda a sua carreira, gente, repetindo aqui esse mesmo processo, tá bom? Uma alcinha com 5 pontos altos duplos, na próxima alcinha eu prendo com um ponto baixo. Tá bom? Você vai revezando aí. Então, eu fiz 4, vou fazer aqui o meu quinto. Na próxima alcinha, ponto baixo. Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho, tá? E quando eu chegar no final da minha carreira, eu vou voltar com vocês pra gente fazer aí o nosso bico, tá? A última carreira do bico, tá ok? Então, eu já dei a volta aqui por todo o meu trabalho, tá bom, pessoal? Cheguei aqui no último... Cheguei aqui onde eu subi as minhas 4 correntes e fechei com um ponto baixíssimo aqui na nossa quarta corrente, tá? Fiz mais uma corrente e cortei o meu fio. Agora, gente, eu vou trabalhar a minha última carreira aqui do bico, ó. No meu joguinho, gente, eu trabalhei com o fio na cor preto, tá? Pra que vocês consigam ver certinho, eu vou trabalhar aqui com um fio mais claro. Esse aqui é a cor café, tá bom? Então, ó, eu vou prender aqui, gente, o meu fio em qualquer um dos espacinhos aqui, entre um ponto alto duplo e o outro, ó. Qualquer um deles você prende aqui. Eu vou prender entre o primeiro e o segundo. Só lembrando que a sua peça tem que estar com o lado direito voltado pra você, tá bom? Então, eu prendo aqui, ó. Vou subir 3 correntes. 1, 2 e 3. Pego aqui a alcinha do meu fio, ó. Vou fechar aqui com um ponto baixo, fazendo um picô. No próximo ponto alto duplo, entre um e o outro, eu vou colocar um ponto baixo. Subo 3 correntes. Pego as 2 alcinhas aqui do meu ponto, ó, e vou fazer um ponto baixo. Segundo picô. Venho aqui no próximo espacinho, entre o meu terceiro ponto alto duplo e o quarto, faço um ponto baixo, subo 3 correntes. Pego as 2 alcinhas do meu ponto aqui, ó, e faço um ponto baixo. Venho aqui agora, entre o quarto ponto alto duplo e o quinto, coloco um ponto baixo. Aqui, pessoal, eu não faço picô, tá? Venho aqui agora onde eu tenho o ponto baixo da carreira anterior, ó, e faço um ponto baixo sobre ele. Venho aqui agora, gente, entre o primeiro ponto alto duplo e o segundo, coloco um ponto baixo. Subo 3 correntes. Pego as 2 alças aqui do meu ponto baixo e faço um ponto baixo. Fiz o primeiro picô. Venho agora entre o meu segundo ponto alto duplo e o terceiro e coloco um ponto baixo. Subo 3 correntes. Pego as 2 alcinhas aqui do meu ponto baixo e faço um ponto baixo. Venho agora aqui entre o meu quarto ponto alto duplo e o quinto e coloco um ponto baixo. Minto, pessoal. Esse é o meu terceiro ponto alto duplo e o quarto. Subo 3 correntes, pego as 2 alcinhas aqui do meu ponto e faço o ponto baixo. E agora, entre o meu quarto ponto alto duplo e o quinto, coloco um ponto baixo. Venho aqui onde eu tenho o ponto baixo da carreira anterior e coloco um ponto baixo sobre ele. Você vai fazer isso aqui, gente, por toda a sua carreira, tá bom? Quem já fez aí o tapete da pia já sabe como que é esse bico aí, tá bom? Então, pessoal, acho que não tem nenhuma dúvida aí, tá? Então, você vai dar a volta por todo o seu trabalho, tá? Quando chegar aqui no final da carreira, você vai fechar aqui com ponto baixíssimo, aqui onde nós fizemos o nosso primeiro ponto baixo, tá? E aí, você vai cortar o seu fio, tá? Porque daí a gente vai dar sequência aqui
na nossa telinha, para poder encaixar aqui na tampa do nosso vaso, tá bom? Então, deem a volta aí por todo o trabalho de vocês e a gente volta juntos. Eu já tenho a minha peça, pessoal, que eu vou fazer aí a minha telinha, tá? Então, vai ser a peça minha mesmo do jogo, tá bom? Então, já volto com vocês. Bom, pessoal, então essa aqui é minha peça aí, do meu joguinho, da tampa do vaso, tá bom? Mas antes de fazer aqui, gente, a nossa teia de encaixe no vaso, ó, você faça aí primeiro, ó, se você quiser fazer, né? Faça aí o seu cordão com 220 correntes, ó, pra passar aqui, ó, na tua peça, tá bom, ó? Eu fiz o meu cordão com 220 correntes e contei aqui, pessoal, ó. Você vai contar a partir da primeira carreira aqui, vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na sexta carreira, você vai passar aí o seu cordão. Eu fui passando, gente, de 2 em 2 pontos altos. Eu passei em 2 pontos altos aqui em cima, 2 pontos altos aqui embaixo, ó, tá? E fiz aqui o meu lacinho e coloquei aqui uma pérola em cada ponta aqui, ó. Pra dar um charmezinho aí na nossa peça, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui, gente, a nossa telinha de encaixe no nosso vaso, tá bom? Bom, pessoal, então você vai virar aí a sua peça do lado avesso, tá? E você vai contar a partir daqui, gente, ó. Esse biquinho, pessoal, tá bem aqui na quina do nosso trabalho, do nosso tapete, ó, da tampa do vaso. Então, você vai contar a partir dele, você vai contar 1, 2, 3... 4 e 5. Ó, vou mostrar de novo pra vocês, ó. Esse daqui é o bico em cima da nossa quina. Nós vamos contar de um em um esses bicos, ó. Você vai contar 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no biquinho de número 5, ó, eu vou prender o meu fio. Eu vou usar, pessoal, o fio cru, tá bom? E a minha agulha é 3,5. Então, ó, vou pegar aqui o meu fio e vou prender bem aqui, gente, ó. Tem aqui o primeiro ponto baixo desse bico e tem aqui o segundo. Então, vou prender aqui no segundo, tá? Vou colocar aqui o meu fio. Faço um ponto baixo, ó. Essa primeira corrente é o nosso ponto baixo. Vou subir, gente, 7 correntes. Fazer, ó, 1, 2, 3, já vou esconder no fio, tá? 4, 5, 6 e 7. Só lembrando, gente, que esse ponto baixo aqui é de onde a gente fez as nossas alcinhas, tá bom? Então, eu vou pular aqui esse primeiro ponto baixo, vou aqui no segundo e vou prender aqui com ponto baixo. Opa, ponto baixo, não é ponto alto. Faço novamente 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui, ó, pulo o meu primeiro ponto baixo, vou no segundo e prendo aqui com um ponto baixo. Faço novamente 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo o primeiro ponto baixo, vou no segundo e prendo aqui com um ponto baixo. Pessoal, se você vê que o seu tiver ficando um pouquinho aí folgado aqui, gente, tiver muito folgado, ao invés de pular apenas um ponto baixo aqui, ó, você pode pular 2, tá bom? Você pula esses 2 aqui, ó, se o seu tiver muito folgado, pula o primeiro, pula o segundo, vem no terceiro e prende com um ponto baixo, tá bom? No meu caso, eu vou fazer assim porque eu acho que tá ficando bom, tá ok? Pra mim, pra atenção do meu ponto, tá ficando legal. Então, eu vou tornar a fazer aqui, ó, os meus 7 pontos, minhas 7 correntes, desculpa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo aqui o primeiro ponto baixo, vou no segundo e prendo com um ponto baixo. Você vai fazer isso aqui, gente, ó, até você chegar na mesma altura que você prendeu aqui desse lado, ó. Se for necessário, você conta aqui, ó. Você vem aqui e conta. Você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Pra ficar na mesma direção ali daquele ali, tá bom?
Tá ok? Então, eu vou fazer o meu aqui. Se a gente tiver que fazer alguma adaptação, eu vou voltar aqui com vocês pra mostrar certinho, tá? Bom, pessoal, eu já cheguei aqui no final, ó. E aqui, gente, como eu já falado pra vocês, se tivesse que fazer alguma adaptação, eu ia estar falando. E a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui, pessoal, ó. Ao invés de pular apenas um, gente, eu vou ter que um ponto baixo, vou ter que pular dois, para que a gente fique bem aqui na mesma direção lá do outro lado, tá? Que é em cima aqui do nosso quinto bico, ó. Vamos contar, ó. Bem aqui da quina, o primeiro da quina a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ó, ao invés de eu pular apenas um, eu vou ter que pular dois. Vou pular aqui, ó, 1, 2 e venho aqui no quinto, ó, no primeiro aqui, e vou prender aqui com um ponto baixo. Deixa eu segurar certinho. Vai ficar um pouquinho mais esticado que os outros apenas, tá? Prendi aqui. Agora, pessoal, eu vou subir as minhas 3 correntes pra ser aí o meu ponto alto, tá? Faço 1, 2 e 3. Viro o meu trabalho. Vou fazer 7 correntes. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui, ó, sobre o meu ponto baixo e vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto. Faço novamente 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço o fio, faço um ponto alto sobre o meu ponto baixo aqui, ó. O meu próximo ponto baixo. Faço 7 correntes. 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui sobre o meu ponto baixo e coloco o meu ponto alto. Então, ó, essa carreira, gente, é igual à carreira anterior aí, porém, a gente vai sempre fazer aí um ponto alto sobre os nossos pontos baixos, tá bom? 7 correntes, ponto alto sobre ponto baixo, tá ok? Então, eu vou dar a volta aqui por toda a minha carreira, quando chegar lá no final, eu volto novamente com vocês. Bom, pessoal, então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, eu coloquei aqui um ponto alto sobre o meu primeiro ponto baixo, tá? Onde eu prendi o meu fio. Agora, eu vou subir 3 correntes. Esse aqui é o nosso ponto alto. E vou fazer 6 correntes. Com as 3, serão 9 correntes, tá, gente? Então, eu vou fazer, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Laço o fio, vou colocar ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira aqui, gente, é igual à carreira anterior. A única diferença é que nós vamos fazer 6 correntes, ao invés de 7. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ponto alto sobre ponto alto. Então, ó, nós vamos ter que fazer, gente, 2 carreiras aqui com 6 correntes. Tô fazendo essa daqui a primeira com 6, e vou fazer mais uma com 6 correntes, tá? Então, eu vou fazer essa, mais uma carreira com 6 correntes, e vou voltar com vocês. Bom, pessoal, então, já cheguei aqui no final da minha segunda carreira aqui de 6 correntes, tá? Então, eu vou prender aqui na minha terceira corrente, ó, 1, 2 e 3. Na terceira corrente, vou colocar aqui o meu ponto alto. Ao todo, gente, nós já fizemos aqui 4 carreiras, então, 2 carreiras com 7 correntes e 2 aqui com 6. Vou subir as minhas 3 correntes, vou virar o meu trabalho. Vou fazer agora, gente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço o fio, venho aqui, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Faço novamente 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Trabalho aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, pessoal, você vai fazer esta carreira aqui com 5 correntes, ponto alto sobre ponto alto, e vai fazer mais uma, tá bom? Quando a gente voltar, pessoal, então, nós teremos aí o total de 6 carreiras, contando aqui com essas 2 carreiras de 5 correntes que nós vamos fazer, tá ok? Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, então, já cheguei aqui no final da minha segunda carreira aqui de 5 correntes, ó.
Vou vir sobre aqui a minha terceira correntinha, ó, conto 1, 2, 3. Na terceira, eu vou colocar aqui meu ponto alto. Vou subir 3 correntes, 2 e 3. Viro o meu trabalho. Vou fazer 4 correntes, faço 1, 2, 3 e 4. Venho sobre o meu ponto alto e coloco um ponto alto. Então, agora, gente, nós vamos fazer, pessoal, 4 correntes. Vocês viram, gente, que a cada 2 carreiras a gente diminui aí uma corrente, tá? Então, fiz aqui 1, 2, 3 e 4. Venho sobre o meu ponto alto e coloco o ponto alto. Eu vou fazer essa carreira com 4 correntes e vou fazer mais uma, tá? Então, serão 2 carreiras aí com 4 correntes, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras com 4 correntes e ponto alto sobre ponto alto e já volto com vocês. Eu já cheguei aqui no final da minha segunda carreira de 4 correntes, ó. Vou vir aqui sobre a minha terceira corrente e vou fechar aqui com um ponto alto sobre ela. Subo 3 correntes, viro o meu trabalho. Agora, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2 e 3. E vou fazer ponto alto sobre o ponto alto. Faço 3 correntes, 3. Coloco o ponto alto sobre o ponto alto. Então, eu vou fazer isso aqui, gente, até chegar lá no final da minha carreira. Quando eu chegar no final da minha carreira, eu volto com vocês. Pessoal, vai ser apenas uma carreira aqui com 3 correntes, tá? Não serão mais 2 carreiras aí com a mesma quantidade, tá? Então, quando eu chegar no final desta carreira aqui, eu volto com vocês. Já cheguei aqui no final da minha carreira, laço o meu fio e vou colocar ponto alto sobre a minha terceira corrente aqui, ó. Vou contar 1, 2 e 3. Na terceira, coloco meu ponto alto. Subo 3 correntes. Vou virar o meu trabalho. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1 e 2. Coloco o ponto alto sobre o ponto alto. Faço 2 correntes. E ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer isso aqui, gente, até chegar lá no final da minha carreira, tá? Quando chegar lá no final da carreira, eu vou voltar novamente com vocês. Já cheguei aqui no final da minha carreira, gente, ó, laço o fio. Venho aqui sobre a minha terceira corrente, ó, conto 1, 2, 3 e coloco o meu ponto alto. Vou subir 3 correntes, 1, 2 e 3. Vou virar o meu trabalho. E agora, vou fazer uma corrente de separação. Faço uma corrente e ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, um ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer isso até chegar lá no final da minha carreira. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês. Bom, eu já cheguei aqui no final da minha carreira, pessoal, ó. Lacei o fio. Aliás, eu fiz aqui minha corrente, lacei o fio, vou contar 3 correntes. Contar aqui, ó, 1, 2 e 3. Na terceira, coloco aqui meu ponto alto. Agora, gente, eu vou subir 3 correntes. Viro o meu trabalho. E sem nenhuma corrente, gente, ó, sem fazer corrente de espaço, laço o fio, venho direto sobre meu primeiro ponto alto aqui e coloco um ponto alto. Laço o fio, no próximo, coloco um ponto alto sobre ponto alto. Laço o fio, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer isso aqui, gente, até eu chegar lá no final da minha carreira, tá? Colocando apenas aí um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Então, eu já volto com vocês. Então, já cheguei aqui no final da minha carreira, pessoal. Eu vou contar aqui na carreira anterior, ó, 1, 2 e 3. Na terceira corrente, ó, vou colocar aqui meu ponto alto. Agora, pessoal, viro o meu trabalho aqui, ó. E vou fazer, gente, o total de 15 correntes. Vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 e 15. Vou ver se vai dar certo aqui, gente, com um total de 15 correntes pra gente fechar aqui, tá? Ó, eu acho que pra mim tá legal, pessoal, ó. Pra fechar, vou tentar mostrar certinho pra vocês aqui, tá? Ó, você vai ver, pessoal, se vai ficar repuxado aqui, ó, na hora da gente unir aqui do outro lado, ó, tá vendo? Se não tiver repuxado, gente, pode prender aí tranquilo. No meu caso, as 15 correntes foram o suficiente, tá? Se for preciso mais aí, você pode fazer aí, tá? Dependendo, você pode fazer até 20 correntes aí, tá? Tá ok? Então, eu vou vir aqui, gente, sobre a minha terceira corrente aqui do outro lado, ó. Tá vendo aqui, ó? Desse outro lado. E vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Faço mais uma corrente. E agora, pessoal, eu vou cortar o meu fio, tá? Então, eu vou cortar aqui o meu fio, ó. Agora, gente, eu vou fazer um acabamentozinho aqui pra ficar bem bonitinho, tá? Com o fio cru ainda, ó, eu vou fazer aqui um nozinho inicial. E eu vou prender bem aqui, ó, onde nós colocamos aqui o nosso primeiro ponto baixo, ó. Tá? Eu vou prender sobre ele aqui o fio. Faço uma corrente. E aqui mesmo, gente, eu vou subir 3 correntes. Faço 1, 2 e 3. Eu vou fazer alguns picôs aqui pra ficar bem bonitinho o nosso trabalho. Pego aqui na alcinha, gente, ó, e vou fazer um ponto baixo. No próximo espacinho aqui, ó, coloco um ponto baixo, subo as 3 correntes e coloco aqui, ó, pego nas 2 alcinhas do meu ponto baixo e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, no próximo espacinho aqui, lateral, coloco um ponto baixo, subo as 3 correntes. E nisso, gente, você já vai escondendo aí a ponta do fio, tá bom? Pego as 2 alcinhas do meu ponto baixo e faço um ponto baixo. Venho no próximo espacinho, coloco um ponto baixo, subo as 3 correntes, pego as 2 alcinhas do meu ponto baixo e faço um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo, subo as 3 correntes, pego as 2 alças aqui do meu ponto baixo e faço ponto baixo. Você vai fazer isso aqui, gente, ó, por todo esse lado aqui, ó, que a gente tem aqui, você vai repetir esse mesmo processo. Aqui no meio, a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui, uma outra tampa de um outro trabalho pra mostrar pra vocês como que fica, tá? Como você vai fazer aí, ó. Que é essa aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz aqui nessa parte também, ó. Eu não vou passar um número certo, tá? Porque você vai vendo aí, tá? O tanto que é necessário, tá bom? Então, você vai fazer isso aqui e vai fazer aqui do outro lado também, ó. Vai passar direto aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui no meu e quando eu terminar, eu vou voltar com vocês. Quando eu chegar aqui no final, ó, a gente volta juntos aí. Bom, pessoal, então eu vim fazendo aqui os meus pontos baixos com os meus picôs e já cheguei aqui do outro lado. Eu vou vir aqui, pessoal, bem aqui onde eu tenho meu primeiro ponto baixo da primeira carreira, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, bem aqui no pezinho dele, ó. Faço uma corrente e vou cortar o meu fio. Agora, você pode esconder aqui a ponta desse fio, gente, ó. Você pode voltar aqui, ó, pelo lado de dentro, onde nós temos os nossos pontos baixos, pega uma agulha de tapeçaria e vem escondendo aqui, ó. Pra ficar bem escondidinho, tá? Então, ó, ficou pronta aqui a nossa teia da nossa tampa do vaso, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a minha peça, tá? E eu já volto aí com vocês. Então, pessoal, eu vim mostrar pra vocês como que ficou aqui a nossa tampa do vaso do jogo Alice, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais essa videoaula, tá? Beijos, então, e até a próxima.